Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Boa noite. Que Deus o abençoe a cada um de nós na noite de hoje, nos trazendo paz, harmonia, que esta casa já está preparada para cada um de nós antes de aqui nós chegarmos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento a Deus, a Jesus, ao convite carinhoso que a gente recebe sempre desta casa amiga, a direção da casa, a pessoa do nosso querido irmão Gilson, da nossa irmã Gisele, e que também aqui quando nós nos encontramos, nos sentimos em casa, porque essa casa também faz parte da minha vida. Por muitos anos aqui a gente esteve contribuindo um pouco com os trabalhos da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Por isso é uma felicidade muito grande quando a gente é convidado. Então é um motivo assim que a gente não foi esquecido e jamais vamos ser, né, Gilson? Esse trabalho amigo de união, de unificação das casas espíritas, como nós vivenciamos, né? Então isso é muito importante na nossa vida. Trago um abraço carinhoso dos nossos queridos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz, vizinho nosso aqui dos Pachecos. Queridos irmãos, nós vamos hoje trabalhar em cima de um tema que é muito importante para nós e que neste capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos faz um convite de grande profundidade sobre a fé que transporta montanhas. E vamos falar nesse capítulo na questão do poder, no poder dessa fé, no poder que essa fé imprime a cada um de nós. Às vezes a pessoa diz que tem fé, não é? Mas no momento que diz que tem fé, ele também diz que já perdeu a fé, ou que está perdendo a fé. Até que ponto que esta fé ela está latente em nós? Até que ponto que nós absorvemos essa fé? Qual é o conhecimento que nós temos sobre a fé? É muito falado na tribuna, nós expositores, falamos sobre a fé. E dentro da casa espírita, nos estudos da casa espírita, nós sempre, quando trabalhamos o Evangelho, sempre vai de encontro à fé. A fé, a caridade, o perdão, o amor, a justiça, enfim. Mas, muitas vezes não se tira o espírito da letra. O que é, na realidade, esta fé que transporta montanhas. Porque para eu imprimir uma fé em mim, eu tenho que ter conhecimento. E a fé é conhecimento. Por isso que ela tem que ser raciocinada. Porque se ela não for raciocinada, ela se torna-se uma fé vacilante. Por isso que muitas vezes crê aqui, descrê ali, porque ela não está alicerçada em cima de uma razão, da verdade. Então nós temos que trabalhar esta verdade em nós, o conhecimento profundo, para nós ter condições de dizer, eu acredito porque eu tenho certeza e esta certeza me gera uma fé. Porque ela foi trabalhada, ela foi raciocinada. Este é o convite que a doutrina espírita nos traz. Esse é o convite e o trabalho profundo do Kardec. Por isso que ele implantou a fé raciocinada, nos convidando sempre esse raciocínio.
deixando por terra aquela fé que nós tínhamos, que era uma fé dogmática, que nós vamos trabalhar mais na frente, né? Então, por isso que quando ela não é focada em cima de um conhecimento, a pessoa descrê fácil, desacredita, porque ela não está firme dentro da sua fé. E nós temos aqui uma passagem muito linda, né? Que eu gosto muito dessa passagem. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou dele e se colocando de joelho a seus pés, rogou a Jesus dizendo: Senhor, tenha piedade do meu filho que é lunático, porque ora ele cai na água, ora ele cai no fogo. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu no mesmo instante para este homem, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E ele colocou as mãos sobre este menino, ameaçando o demônio, entre aspas, essa palavra depois nós vamos conversar, e o menino ficou são. Os discípulos depois vieram ao encontro de Jesus em particular e perguntaram para Jesus: Senhor, por que tu podes e nós não fazer essas curas? E ele respondeu, Jesus respondeu: é por causa da vossa fé, que ainda não tem. Porque se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, diriam a esta montanha: transporta-te daqui para colar, e ela se transportaria. Bom, nessa passagem existem várias explicações que devem ser consideradas aqui. Para começar, na questão de expulsar o demônio. Quem é este demônio? Nada mais do que um irmão nosso, um filho de Deus, que estava vivendo um processo equivocado na espiritualidade, por alguma animosidade que ele tinha no passado com este que hoje se apresentava na época como um menino, num corpo infantil, e se apossando dele, se aproximando. Apossar é como se tomar posse, mas o espírito não toma posse. É muito bom esclarecer isso, tá? Então ele passa por um processo obsessivo. Aquele menino encontrava-se justamente no processo de obsessão. Aquele espírito queria o quê? Tirar a vida daquele jovem. O objetivo dele era justamente isso. Por isso ele fazia com que ele caísse na água para que desencarnasse afogado ou queimado. Jesus, sabendo do que se tratava, foi muito fácil, simplesmente impôs a mão e disse: irmão, te afasta deste menino, deixa com que ele viva. Não faça ele sofrer. Doutrinou e não expulsou. Jesus jamais expulsou alguém, ou muito menos espírito, porque Jesus sabia que o espírito é um ser, é o verdadeiro.
Porque nós somos espíritos momentaneamente encarnados em um corpo. Nada mais do que isso. Então aquele espírito estava ali cobrando talvez uma dívida do passado, no processo obsessivo. Então Jesus orientou, encaminhou e o menino ficou bom. O que é que fizemos dentro da casa espírita? É o que mais nós trabalhamos nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos trabalhos de desobsessão. Ali está casos e fatos desses, de muitos casos que a gente atende. Muitos casos. E a pessoa passa a ficar bom. E nesse processo aqui não houve nada de milagre, nada miraculoso, porque ali ele trabalhou, ele doutrinou aquele espírito ainda que estava equivocado. Por isso que ele falou para os seus discípulos: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esse monte, transporta daqui para colar, e ela se transportaria. Mas ele não está se referindo a transportar montes materiais. Tirar o Cambirela daqui e botar em Florianópolis. É nada disso. Tá? Então, ele viu que os seus discípulos ainda não tinham condições. Por quê? Faltava conhecimento. Quando alguém vem na casa espírita e deseja trabalhar na casa, o que é que nós fizemos? Primeiro, capacitamos a pessoa. Vem com a mediunidade, às vezes, obsedada, porque ele não sabe como trabalhar esta mediunidade. Então, primeiro tem que passar pelo conhecimento. Então, Jesus disse a seus discípulos, como se dissesse, se vocês tivessem conhecimento e também a sua conduta moral, por isso que ele fala em perversos e depravadas, são criaturas que ainda descrentes, ainda propenso às coisas negativas, a maldade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, por isso, se sente incapaz, principalmente na conduta moral, de se dirigir a um irmão, um caso desse, e encaminhar. Então, o conhecimento aqui, eu estou fazendo um paralelo com uma casa espírita, com um médium, para que eles tenham condições de atender casos dessa ordem. Então, depois, os discípulos aprenderam e começaram a fazer, inclusive, as ditas curas, os ditos milagres, porque eles começaram a trabalhar, movimentar o desejo, o amor, a caridade, mas com conhecimento. Então eles imprimiram uma fé raciocinada, como trabalhar. Foi isso que Jesus, simplesmente, nessa passagem, deixou muito bem claro. E as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, a resistência, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Cada item desse dá uma palestra da noite inteira, ainda ninguém termina. Se nós fala aqui dos preconceitos da rotina, né? E nós temos um preconceito na nossa rotina. Antes de nós fazer alguma coisa, nós já temos um conceito errado daquilo que vamos fazer. E gera o quê?
a falta do interesse, gera a má vontade, porque ele não trabalhou uma fé raciocinada, uma certeza naquilo que ele vai fazer. Por isso que encontra essa dificuldade. Há resistências à má vontade. Quando nós não temos vontade, que nós resistimos àquela levanta de manhã e começa a reclamar e espera que as coisas caem do céu na nossa vida, mas não vamos fazer força, não vamos imprimir uma vontade, então as coisas não vão. E as coisas começam a dar no sentido contrário, aí diz que Deus esqueceu de mim. Eu estou perdendo a minha fé, porque eu procuro e não encontro solução na minha vida. Só que procura de uma forma errada. Porque se procurar de uma forma correta, de uma forma certa, as coisas dão certo. Outro dia, uma irmã chegou perto de mim e disse: seu Altamiro, eu gostaria de conversar com o senhor, porque eu trabalho e as coisas, em vez de ir para frente, vai para trás. Aí contou a sua profissão, ela trabalhava autônoma, ela tinha um trabalho pessoal e tal, não era empregada, né? E eu disse: o que é que tu faz? Aí ela explicou o que fazia. Eu digo: olha, isso aí eu posso te garantir que não tem nada a ver com o espírito, não. Não tem nada te atrapalhando. Tu analisa como é que tu estás trabalhando dentro do teu negócio. Às vezes é uma má administração e é da pessoa. É aquele que quer ganhar 1.000, mas tem que gastar 2, 3. Aí não dá. Aí ele vai para trás mesmo. Daqui a pouco ele está cheio de dívida. Ah, mas eu tenho que comprar isso, para aquilo, que é para... Sim, mas faz tudo dentro de uma ordem, de uma disciplina. Saber se administrar em tudo na nossa vida. Para não colocar culpa nos espíritos. E é interessante que as pessoas têm mania de usar os espíritos como muleta. A culpa é do obsessor, eu estou com um obsessor, eu estou com isso, eu estou... Não está, não. É só analisar como estamos nos comportando. O que é que estamos fazendo? Aí é que entra a nossa questão da nossa fé, a fé material, que nós temos que trabalhar, né? A questão das paixões orgulhosas, né? É outra coisa, outro problema grave na nossa vida. O orgulho, a vaidade. Vamos além daquilo que nós somos. Então nós temos que usar mais de humildade, simplicidade. E aqui ele continua falando sobre a fé robusta, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se avance os obstáculos. Supere os obstáculos que surgem na nossa vida, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Então aí você gera uma fé robusta, alicerçada em cima de conhecimento. Quando não temos um conhecimento, nós não vamos ter essa fé robusta. Aquela que você sai de manhã, levanta e vai, caminha, porque você tem certeza. Mas se alguma coisa não der certo naquele dia, não se preocupe, porque aquilo tudo ali fez parte do teu aprendizado, na tua caminhada. Não é motivo para ficar se lamentando.
Porque quando temos essa fé robusta, nós enfrentamos o dia a dia de cabeça erguida. E os problemas que surgem, que é natural na nossa vida, nós seguimos em frente. Porque temos certeza que amanhã é outro dia. E nós vamos vencer, passo a passo. Da fé vacilante resultam a incerteza e a excitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Está vendo? Quando nós temos uma fé vacilante, nós temos dois adversários para combater. É o encarnado e o desencarnado. Porque somos pessoas inseguras. E os outros adversários tiram proveito disso, com certeza tiram. Os nossos irmãozinhos desencarnados, eles sabem do nosso potencial, da nossa fé, da nossa coragem, da nossa conduta moral. Então eles sabem, eles nos acompanham muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Porque eles sabem da nossa vida, da nossa situação, quem fomos de vidas passadas. Os nossos vacilos, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, as nossas viciações. E ali eles intuem quando nós damos uma brecha. Aí sim, eles entram em ação para nos influenciar no mal. Porque é isto que eles querem. Mas depende de nós. Se nós temos uma fé robusta, nós não vamos dar margem a este ponto. Se a nossa fé é vacilante, eles tiram proveito da situação. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Aquele que tem uma fé vacilante. Aquele que vai fazer um concurso e ele diz assim: quantos tem na minha frente? Tem muitos. Tem 1.000 ou 2.000 ou 500 ou sei lá quanto. E o concurso é para 10 ou 20. Ou às vezes até para algum só. Ora, ele tem que ter a fé robusta no sentido do conhecimento. Estuda em primeiro lugar. Se capacitem. Capacitação. Se preparem. Se aprofundem. Porque entre aqueles, ele faz parte também daquele grupo. Porque todos estão no mesmo caminho, na mesma proporção. Ele pode ser um vencedor? Pode. Se estiver determinado para que ele seja, ele vai ser. Ele vai vencer. Mas se não for, não vai ser. Mas não é motivo de se desesperar. Mas ele tem que ir em frente, como está dizendo. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então eles não vão fazer por fazer, mas eu tenho certeza que eu não vou passar. Então nem saia de casa. Não faça isso. Isto é em tudo na nossa vida. Quando nós imprimimos essa insegurança, essa incerteza em nós, aí nós só partimos para lamentação. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Veja como Kardec trabalha essa questão com profundidade no Evangelho. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. Mas para ter essa confiança, eu tenho que ter conhecimento. Senão ele não faz.
a certeza de atingir determinado fim. Imagina um construtor, um engenheiro, um arquiteto, para idealizar um grande empreendimento, um grande edifício, um grande shopping center. Agora nós não temos agora, vamos inaugurar, né? Permita que inauguramos, né? Parece que chegou no fim. O nosso anel viário, né? Felizmente. É verdade? Vocês já imaginaram o gigante trabalho desta obra? Pois é. Imaginaram quantos dias, quantas horas o arquiteto, o engenheiro, ficou focado neste grande projeto para furar esses morros, montanhas. Olha a fé que transporta montanhas. Tá? E foi transportado pelo homem. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, que é minúsculo, transporta montanhas. Quantos trabalharam? Quantos colocaram fé? Fé na questão de certeza, de conhecimento. Porque nós estamos muito focados na fé religiosa, que não tem nada a ver, meus irmãos. Que ela pode ser cega ou raciocinada. Na maioria das vezes é mais cega. Porque tudo é mistério. É mistério de Deus. E quem que diz que Deus tem mistério para nós? Não tem. Ele nos convida ao raciocínio e nos dá a oportunidade, nos dando o livre-arbítrio. Deus nos criou para evoluir. Como disse Jesus, vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Imagina. E ainda nos reforça mais, dizendo que nós devemos brilhar a nossa luz. Brilhe a vossa luz. Porque nós somos essa centelha divina, essa luz. Falta vontade, perseverança, conhecimento para caminhar e não ficar na beira do caminho lamentando. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Veja coisa linda, né? Se nós tirar o espírito da letra desta beleza que está na nossa mão, amanhã nós seremos outra pessoa. Vamos pensar de uma forma diferente. Nós vamos ver um mundo diferente. Nós vamos dizer para nós mesmos, dizer assim, eu sou capaz. Eu sou capaz porque eu sou filho de Deus e Deus me criou para ser feliz, para ser um vencedor e não um perdedor. Deus não quer que nós fiquemos sofrendo. O sofrimento é causado por nós mesmos, pela nossa falta de vontade. Nós carregamos dentro de nós os germes da nossa evolução, que está latente dentro de nós. É como uma planta, uma semente de uma laranja ou de qualquer fruto, que fica adormecido, em estado de dormência, que quando é jogado na terra e cubra ele, ele vai no momento certo eclodir, dentro de acordo com a temperatura e com o tempo dele determinado. Essa planta tem o seu período da germinação, do crescimento, da floração, até dar o fruto. E do fruto produz mais frutos através da sua semente. Mas ela encara as tempestades,
o sol, o frio, o calor, o vento de todas as hortes, até chegar no ponto de dar o seu fruto. E nós temos que enfrentar as tempestades da vida, e germinando e trabalhando dentro do seu ciclo adequado, no processo de evolução. Não se coloca uma semente no solo hoje e querer comer uma fruta madura, doce amanhã. Nós estamos nesse processo da nossa criação, desde o princípio espiritual, viajando pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal, e do hominal até chegar no ponto que nós estamos. Veja, meus irmãos, a caminhada que nós chegamos até aqui. E daqui para frente, quanto que ainda temos que caminhar. Mas Jesus veio nos ensinar, nos mostrar como devemos caminhar. Como ele disse, quando estiver aflito, sobrecarregado, vinde a mim, eu te aliviarei. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim, através desses conhecimentos, esclarecimentos. Então, por isso que nós ficamos tateando como cego. Bate ali, bate acolá. Vamos para muitas casas espíritas, mas lá não deu muito bem. Eu não gostei. Aí vai para outra. Depois procura outra, uma igreja evangélica, outra católica, outra qualquer doutrinas espiritualistas, que todas são abençoadas, maravilhosas. Mas eu conversei com o pastor, eu conversei com o padre, eu conversei com o presidente da casa, tal, espírita, tal, eu fui para lá, eu fui para cá, mas eu não me encontrei. Cada vez eu sofro mais. E Deus esqueceu de mim. Não é não. Ele que esqueceu de Deus, porque Deus habita dentro dele. Vós sois deuses. Assim disse Jesus. Ó criaturas incrédulas e perversas, por quanto tempo ainda tem que estar entre vós? Então nós temos essa perversidade e incredulidade que carregamos por nós, conosco, sem nos dar conta. Ela tem que ser trabalhada em nós. Não é eu esperar que o outro me faça feliz. Não, eu tenho que me fazer feliz para fazer a felicidade do outro. Porque quando eu me conhecer o Filho de Deus que eu sou, e os conhecimentos que eu imprimir a mim mesmo, eu vou compreender o meu irmão. Eu vou ver que ele é tão necessitado, assim como ela era, alguns tempos atrás, nas viciações, nos problemas, nas dificuldades, na minha falta de coragem, porque ele vai ver aquele irmão um necessitado. Qual foi o objetivo de Jesus vir até nós? Foi justamente dessa forma. Porque ele sabia que aqui os seus irmãos estavam com grande necessidade. Jesus se ofendeu com tudo que fizeram com ele, que fizemos com ele? Não. Porque ele já sabia. Ele já sabia tudo, né? Então, as dores que nós achamos que Jesus sentiu a carregar a cruz, nos dando o exemplo de carregar a nossa cruz, e ainda nos deu o grande exemplo do perdão, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Não foi difícil para Jesus, porque ele estava vivendo em espírito, não em matéria. Para nós, qualquer espinho que espeta na nossa ponta do dedo, uma topada na rua,
é uma lamentação de dores. Jesus não, ele estava desprendido da matéria. O Calvário de Jesus, ali foi só para exemplificar para nós como devemos enfrentar o nosso Calvário. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Olha aqui, ó. Ela é sempre calma, essa fé sincera, porque ela está alicerçada, focada na inteligência, tá? Na inteligência, no raciocínio, na compreensão, para atingir um objetivo visado. Por isso, meus irmãos, que a fé, para mim, em particular, ela devia ser trocada de nome. Em vez de falar fé, 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 coloque conhecimento. Porque as pessoas não sabem discernir o que é fé. A palavra sempre leva por sentido religioso, da educação religiosa, do papai e da mamãe, do pecado, do inferno, do purgatório, do céu. Então está focado só aquela fé ali, parada, dogmática. Por isso que eu já disse, ela pode ser raciocinada ou cega. Mas quando ela é focada em cima da inteligência, como está dizendo, tá? De um raciocínio, em busca da verdade, de uma coisa palpável, uma coisa concreta. Você crê em Deus? Ah, eu creio. Eu creio em Deus. Mas perde um ente querido da família, entre aspas, que não perde, para ver o que é que ele diz. Onde é que estava Deus nesta hora? Ele quer fazer um Deus para ele, mas ele quer dominar Deus. Deus não faz isso comigo. Com os filhos dos outros pode matar tudo, mas o meu não pode morrer. Né? Eu lembro de uma passagem que o Sérgio Céu aqui, né? Nosso querido, saudoso irmão, querido, abençoado, ele dizia para mim, contou uma, inclusive eles faziam até na explanação. Houve um caso aqui na Palhoça, de um acidente, e que no momento desse acidente existia uma aglomeração dos curiosos, como sempre. E ali, nesse acidente, tinha desencarnado um jovem. De repente, veio uma senhora, no desespero, gritando e fazendo com que todos saíssem da frente, porque ela queria ver aquele que tinha morrido para ela, que era o filho. Quando ela se jogou em cima do corpo daquele jovem que estava morto, ela viu que não era o filho. Virou para o pessoal, para aquela multidão e disse, graças a Deus que não é meu filho. E foi embora. E no lado daquele corpo estava a verdadeira mãe em lágrimas, chorando. Então, aos outros pode acontecer tudo, mas para mim não. Aí Deus está sendo injusto comigo. Logo comigo aconteceu isso. Por quê? Aí diz que perdeu a fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, já falei, né? Então vamos lá. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula
o interesse torna-se furiosa e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Então não adianta querer superar as coisas com violência, né, meus irmãos? Tem que raciocinar melhor. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diversas religiões. Todas elas têm seu artigo de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examina, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Então devemos buscar a razão de todos, a verdade de tudo, para não ficar tateando, como a gente diz, né? Como um cego que necessita de alguém que conduz, porque ele cai no primeiro obstáculo que surge no seu caminho, ele cai, porque ele não enxerga. E nós temos diante de nós, meus queridos irmãos, casas abençoadas como essa, o conhecimento espírita que está aqui na frente, as obras mostrando, os estudos que essa casa imprime, por todos esses tempos. Quantos anos já temos, Gilson? Aqui a casa. Eu tenho 60 anos. É, né? Eu tenho nos meus calendários lá as casas fundadas. E aqui eu sei que com 60 e poucos, caminhando para 70 anos, tá? Trazendo conhecimento para todos, cursos, estudos sistematizados, trabalhos edificantes na casa. Aproveitem, meus irmãos, a oportunidade para a terceira revelação que Jesus coloca em nossas mãos, colocada por Ele próprio, com a sua falange de espíritos da verdade, nos trazendo toda essa luz que nós precisamos e necessitamos. Agradeço a bondade e o carinho de todos pela energia que essa casa irradia e desejo a todos muita paz, muita luz. Muito obrigado.